Horizonte Notícia Entrevista recebe hoje Dom Cláudio Umes, arcebispo emérito de São Paulo, presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia, da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e também muito amigo do Papa Francisco. É sobre a igreja e sua missão que vamos conversar com ele hoje. Dom Cláudio, bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, Renata. O senhor é amigo pessoal do Papa Francisco. Como que é essa relação de amizade e também pastoral? Nós nos conhecemos, na verdade, mais de perto, foi na Conferência Latino-Americana dos Bispos em Aparecida, em 2007. Ele era cardeal ainda de Buenos Aires e nós trabalhamos juntos na mesma comissão, a comissão da redação do texto. E então foram 20 dias de trabalho em conjunto aí que a gente se conheceu mais e eu conheci esse homem especial, que realmente é um homem muito inteligente, um santo homem e de uma grandeza, digamos, de alma muito especial. Ele consegue deixar transparecer todas essas características ou tem algumas que o senhor poderia nos revelar especiais sobre ele e sua postura? Sim, ele de fato, em Buenos Aires, ele se distinguiu muito, de um lado, por ser um homem que estava muito presente na vida da Argentina, também na vida política, tinha uma posição muito clara diante da política da Argentina, e também o seu trabalho no meio dos pobres, aquelas vilas miséria que eles chamam, que são as nossas favelas, na verdade. Ele tinha um trabalho muito grande ali, uma presença física, ele pessoalmente muito forte ali. E daí que ele veio, trouxe essa experiência. Por outro lado, ele era um homem sempre muito discreto também ao mesmo tempo. Mesmo em Aparecida, ele determinou muito o caminho de Aparecida, mas era com muita discrição, com muita humildade, com muita simplicidade. Ele não levanta a voz, como hoje também. Ele não levanta a voz, mas ele é muito firme, tem muita clareza. O que ele hoje também como Papa é. Sim, o senhor participou do conclave e é um franciscano, né? E foi durante o conclave que o senhor esteve mais próximo, o senhor foi um dos primeiros a cumprimentar o Papa Francisco e também esteve bem próximo dele. O que o senhor disse no momento em que o cumprimentou? Sim, foi exatamente aquilo que ele contou aos jornalistas, porque isso é segredo de conclave. Mas o Papa não está sujeito... Ele revelou, né? É ele que revelou, ele pode fazê-lo, porque ele não está sujeito ao segredo. E de fato foi assim, na simplicidade das coisas. Eu estava sentado ao lado dele, ele aqui à minha direita, eu era o último daquela fila, e no momento em que ele estava eleito, houve um grande aplauso, e eu abracei, assim, sentado, eu beijei no rosto, e me veio aquilo espontaneamente dizer para ele, não te esqueça dos pobres. Mas eu nunca imaginava que isso fosse... impactá-lo. Exato, fosse, digamos, tumultuá-lo por dentro. Ele mesmo conta como aquilo o impressionou profundamente, ele começou a pensar nos pobres, começou a pensar, e aí ele começou a pensar em São Francisco de Assis. Aí ele disse, aí eu me lembrei que São Francisco de Assis também é um homem da paz, hoje, tantos conflitos, terrorismo, violência, é o homem da criação, da preservação e cuidado da criação, hoje tanto precisamos de... Foi aí, diz ele, que eu escolhi o nome Francisco. Ele contou isso depois. Para mim foi uma surpresa muito grande. E o senhor é um franciscano. Sou um franciscano e fiquei muito feliz, claro. Sim. O que significa essa igreja em missão, em saída, que tanto o Papa Francisco fala? O que representa isso para a igreja, essa igreja em saída? Ele quer uma igreja missionária. Segundo ele, a igreja tem que se mover mais. Atuante. Exato, nós estamos muito parados e parados em casa, e até parados no tempo. Ele quer que a igreja se atualize para os tempos de hoje e seja capaz de sair, não apenas receber o povo com carinho, claro, com muita atenção, o povo que vem, mas sobretudo dar um espaço maior e principal, espaço principal, à missão, a ir. Claro que temos que cuidar das comunidades, porque elas são a igreja viva, mas o padre, o bispo, tem que levar a sua comunidade junto para ir em missão. Ir para onde? Ir para as periferias, sobretudo, para todos, né? Para todos, mas sobretudo nas periferias. E ali praticar a misericórdia, e anunciar Jesus Cristo, mas praticar a misericórdia. Sim, inclusive o Papa esteve em Cuba e também nos Estados Unidos, muito nessa missão desafiadora também. Exatamente, sim, as duas coisas. Ele, ao mesmo tempo, ele cuidou ali muito da paz, mas também cuidou da questão dos pobres, porque Cuba, claro, é um país pobre em relação aos Estados Unidos, então era a parte fraca.
E ele foi lá visitar, em primeiro lugar, a parte mais fraca para encorajar, para consolar, para dar-lhe ânimo e esperança de novo àquele povo, diante da enormidade da estrutura dos Estados Unidos. Então ele faz sempre isso, ele começa sempre indo para os mais excluídos, os mais sofridos, sem deixar de ir a todos e, sobretudo, chamar a todos a atenção de que nós devemos estar muito abertos a essa misericórdia para com os sofridos e os excluídos. Sim. Recentemente ele afirmou o modelo, né? Ele reafirmou o modelo de família, mas propõe uma abertura na compreensão das variantes que têm se apresentado na sociedade. O Sínodo dos Bispos, ele aponta em que direção, recentemente realizado? O Sínodo aponta em duas direções, eu acho que até muito felizes e que deixa o Papa muito à vontade. Em primeiro lugar, o Sínodo acena para uma descentralização, ou seja, não é simplesmente, as coisas não são todas levadas a Roma, mas são decididas lá na base. Os padres, os bispos, os confessores... As pesquisas com a família. Exatamente, mas também essa questão, por exemplo, dos casais de segunda união, que seja, de fato, seja tratado isso localmente e pastoralmente, sejam acompanhados. Quem decide sobre isso o Sínodo coloca. O Papa ainda vai se pronunciar, mas ele certamente ficou com essa porta aberta de descentralizar e confiar isso aos confessores, aos párocos, aos bispos locais, essas questões, digamos, de casais que têm problemas, que têm dificuldades. Mas, de modo geral, também não tratou só disso, tratou de toda a família, como a família hoje, numa sociedade que é secularizada, que é laicizada. Vários desafios a família enfrenta hoje. Indiferente à religião, indiferente, quando não até às vezes aversa à religião. Sim. Então, como ajudar as nossas famílias católicas a viver o Evangelho nessa sociedade? Sim. Não numa sociedade que não existe mais, nem numa futura que nós ficamos fantasiando. Não, é nessa aqui que a família tem que receber da Igreja ajuda para viver o Evangelho nesta situação nossa de hoje. Como que o senhor vê esse diálogo da Igreja com a sociedade? Eu acho que o Papa abriu muito essa porta. Aliás, ele mais e mais abre as portas para todos. Ele sempre diz que a Igreja tem que ser aberta para todos os lados, para todos os lados. Seja para as outras religiões, para as outras culturas, para aqueles que não pensam como nós, para aqueles que têm outras crenças, mas também dentro da própria Igreja, ter portas abertas para a sua diversidade interna, respeitar a diversidade e ter portas abertas, nunca ser excludente, sim, nunca excluir, mas incluir. E, sobretudo, ele diz, não é por muita doutrinação que nós vamos fazer avançar a fé em Jesus Cristo, mas é por atração, diz ele. E a atração significa se formos capazes de sermos misericordiosos, de amarmos de fato, de irmos a todos, de abrirmos as portas, de não excluir ninguém. Então isso de fato atrairá. E contribui também para o crescimento da Igreja, essa inclusão, esse trazer para próximo, para perto. É claro que a palavra é importante porque a palavra vai iluminar por que nós somos misericordiosos, devemos ser misericordiosos. Vai iluminar, a palavra é necessária, mas uma palavra que não tenha uma consequência da misericórdia para com os seres humanos, essa palavra é morta. Sim. O Papa ele é muito atuante e enfrenta também grandes desafios para esse anúncio do Evangelho. Quais são os principais, na sua opinião, Dom Cláudio? Eu penso que em primeiro lugar, ele de fato, conseguir despertar a Igreja de que a Igreja tem que se mover. Acho que é o primeiro grande desafio dele, de realmente transformar a Igreja numa Igreja missionária. Sim, em saída em missão. Exatamente, né? que se decida se levantar e vá. E também uma Igreja que tenha a coragem de avançar. E não por medo se construir muros para se defender do mundo de hoje. Não, o Papa diz, não temos que nos defender do mundo de hoje. Da tecnologia, claro, das redes sociais. Nós não devemos condenar o mundo, nós devemos salvar o mundo. Jesus Cristo já disse, eu não vim condenar ninguém, eu vim salvar, não condenar. Sim. Então, convencer a Igreja dessa dinâmica, acho que é uma das coisas muito importantes. Depois, claro, ele tem diante de si toda a questão da paz, da violência que existe no mundo, os terroristas, a questão dos migrantes, toda essa questão migratória, triste hoje, que é muito triste e muito desafiadora, difícil, e no entanto a gente tem que acreditar que
é só começando a abrir as portas que nós vamos ter soluções. Sim. Não fechando portas, mas abrindo. E o senhor também abre portas à frente da Comissão Episcopal para a Amazônia, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, com todo o seu trabalho lá. Um trabalho também desafiador, né? Muito, mas que eu gosto de fazer. De fato, para mim foi um privilégio, uma graça de Deus. Eu já visitei mais de 30 dioceses e prelazias da Amazônia Legal, sobretudo a parte da floresta, sobretudo. É um Brasil diferente, é um Brasil maravilhoso, mas também um Brasil que nos desafia como preservar tudo aquilo lá e, no entanto, fazê-lo também produzir, mas produzir sem derrubar, sem destruir, produzir sem destruir, mas preservando. Isso em termos, digamos, ecológicos, mas também em termos de evangelização. Como, de fato, evangelizar Sim. aquelas realidades, sobretudo os indígenas. Regiões distantes, culturas Exato. Diversas. Evangelizar os indígenas e apoiar os indígenas, a eles serem sujeitos da sua história, porque dos indígenas se tirou tudo. Se tirou a terra, se tirou a religião, se tirou a cultura, se tirou a língua. A eles precisamos devolver para que eles sejam de novo os protagonistas da sua história. De novo. E no final do ano o senhor tem um grande evento também. Sim, porque existe além da comissão nossa brasileira Sim. para a Amazônia, existe agora também a rede, nós constituímos uma rede panamazônica dos outros 8 países que também têm região amazônica, essa tal de REPAM, para unir forças em toda essa questão de como evangelizar a Amazônia toda e como também ajudar a preservar devidamente essa região. Será um encontro mundial. Exatamente. E agora vai ter na COP21, aquele grande encontro de Paris, vai se colocar as grandes questões das mudanças climáticas e se vai propor um novo, digamos, uma nova decisão que vai substituir o protocolo de Kyoto e que vai ser muito importante para o futuro e que o Papa Francisco, como um bom franciscano, como um bom São Francisco, a natureza, na Laudato Si, naquela encíclica, ele indica rumos que, de fato, fizeram muito sucesso também. Qual que é a expectativa dele em relação a esse evento? A expectativa dele é positiva, ele é muito esperançoso de que realmente nós vamos conseguir fazer uns passos que a humanidade agora, acho que os países vão fazer. Talvez não tudo que se deveria, desejaria, mas se começa um processo. Isso certamente deverá acontecer. E eu também estarei lá como presidente dessa REPAM, dessa rede. Que bom. Dom Cláudio, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço muito, Renata. O Horizonte Notícia Entrevista termina por aqui. Acompanhe nossa programação também pelo site www.tvhorizonte.com.br. Eu espero você no próximo programa. Até lá!